Olá, minhas turmas. A nossa aula de hoje é sobre um tema super importante, tá? Esse tema, eu espero que vocês consigam entender como que esse tema é importante, ainda mais no dia de hoje. Esse tema é a reforma protestante, tá? A gente precisa entender que na história, ela é sempre construída, às vezes, de dois lados. E, às vezes, a história fica muito parecida com aquela coisinha assim do vilão e do mocinho, tá? Mas não existe vilão e mocinho. Não existe bonzinho e maus. Todos têm seus interesses e todos carregam sua parcela de culpa nas suas formas e necessidade de se manterem, de se existirem e principalmente de buscar o poder, tá? Então é esse o objetivo da reforma protestante. Vamos lá. O que acontece? A reforma protestante, ela ocorre no século XVI, tá? Em 1517, que vai ter como grande expoente dessa reforma o Martinho Lutero. Aí nos slides que eu mandei para vocês, a primeira foto desse homem aí, no primeiro slide desse senhor, é do Martinho Lutero, tá? O Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano alemão, né, católico da Alemanha, que vai começar a fazer críticas à Igreja Católica, principalmente a questão da vinda das indulgências. Durante séculos, a Igreja Católica, tá, ela era grande detentora de terras, ela era senhora do mundo feudal e ela praticava vários atos, principalmente atos que a gente hoje chama de corruptos, como a própria ideia da vinda das indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram pedacinhos, né? Eram relíquias de santos, enfim, pedacinhos de cruz que eles diziam que aquilo era sagrado, que você precisava comprar aquilo para chegar aos céus, tá? O que vai acontecer com isso? Após a questão aí da reforma, né, o Martinho Lutero vai começar a criticar a igreja. Só que a igreja não vai aceitar, porque está mexendo com o poder dela. Chega um momento que ele vai tentar convencer o Papa, né, com a sua teoria de que a igreja está errada, ele vai ler a Bíblia só podia ser lida e interpretada pelos clérigos da igreja, que eram as autoridades máximas, os bispos e os padres, e aí ele vai começar a criticar a igreja, fazer as críticas. O Papa não vai aceitar, ele vai ser excomungado em praça pública, o Papa Leão, né, pelo Papa Leão X. E aí o que Lutero faz? Lutero rompe com a igreja e ele vai criar as suas 95 teses. E a partir daí, ele vai fundar o seu pensamento religioso, que vai dar origem à religião protestante. Ora, professor, mas que legal, né? Lutero está rompendo com a Igreja Católica, ele está lutando pelos direitos dele? Não. O Lutero não é nenhum bonzinho dessa história, tá? A reforma protestante, ela é uma reforma econômica, política, social, mais do que religiosa. Por quê? A Igreja Católica, ela era contra a usura. O que era a usura? Era empréstimos que os mercadores árabes e judeus, eles forneciam para o comércio. E como a Igreja Católica era contra, isso prejudicava uma camada que estava surgindo na sociedade, que era a burguesia. Então a burguesia, os príncipes alemães, eles vão sim apoiar Lutero e vão incentivar esse racha de Lutero com a Igreja Católica, tá? E aí se cria a Igreja Protestante. Então a Igreja Protestante, ela vai dar origem ao que a gente conhece como capitalismo. Porque por protestante, poupar, trabalhar é uma meta divina. Você é predestinado para criar e gerar riquezas. Então a gente pode ver que nesse lado aí há interesses, né? Havia interesse. Ninguém foi ali romper com apenas o aspecto religioso. O aspecto religioso foi apenas o pano de fundo. Na realidade, era o econômico, que era o mais importante e é até hoje, tá? A igreja é um comércio, tá? Ela vive do capital, é um mercado, a fé é um mercado. Então, o que acontece? Isso de todas, tá? Todas essas denominações religiosas que a gente tem hoje. Bom, e também é poder, né? A religião é poder sobre os indivíduos. O que vai acontecer? A partir do rompimento de Lutero e o apoio dos príncipes alemães, a burguesia vai ter uma outra opção de religião. Então ele funda a igreja luterana.
Após Lutero, vai surgir um outro homem responsável também por uma outra forma de religião, que é o João Calvino, lá na França, que vai fundar o calvinismo. O calvinismo vai dar origem que a gente chama de puritanismo. Então, eles se categorizam como pessoas predestinadas por Deus, que tem o dom da predestinação, para gerar e criar riquezas, que eu já expliquei para vocês lá no início, tá? Então, João Calvino, então essa segunda foto desse homem aí, nos slides da apresentação, é o João Calvino. Bom, após o João Calvino, nós vamos ter também o Henrique VIII, que é rei da Inglaterra. O Henrique VIII, ele vai romper com o Papa e vai fundar a Igreja Anglicana na Inglaterra. Por que isso? Porque ele vai querer casar, ele é casado com a Catarina de Aragão, rainha da Espanha. Ela é princesa espanhola e passa a ser rainha da Inglaterra. E o que vai acontecer? Ele quer casar com outra mulher porque ela não vai dar ele herdeiros. E na Igreja Católica o casamento ele é indissolúvel. E o Papa não vai aceitar, então ele anula o seu próprio casamento, funda a Igreja Anglicana, exila a rainha Catarina de Aragão e casa com a sua dama de companhia Ana Bolena, tá? Detalhe, o rei Henrique VIII, ele teve 6 esposas. Só que a Ana Bolena não dá ele filho homem, dá ele uma filha mulher. Mais tarde, ele manda decapitar a própria Ana Bolena e assim ele faz isso com umas 2 esposas, tá? Então, a religião não tem nada de bonzinho, né? Então, assim, o que vai acontecer? A Igreja Católica começa a perder espaço e aí surgem várias religiões, tá? Luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo. A foto do rei Henrique VIII está aí, é a terceira, esse homem barbudo aí dos slides, tá? Então, com isso, a Europa vai virar um barril de pólvora de várias guerras religiosas e santas entre católicos e protestantes, em que ambos os lados vão cometer atrocidades pela sua respectiva religião em nome do amor de Deus e de Cristo, tá? Então, o cristianismo vai se degladiar por disputa de poder e de necessidade de autoafirmar o seu espaço religioso. Então, milhares de vidas vão ser ceifadas e mortas em guerras sangrentas entre católicos e protestantes, de um lado para o outro. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a reforma protestante, como ela é importante tanto no dia de hoje, né, com esse fanatismo religioso que a gente está vivendo aí aqui no Brasil atualmente. Um abração.